Boa noite a todos, meus irmãos do Centro Espírita Francisco de Assis. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do nosso Miudinho do Evangelho. Nossa leitura é do livro A Gênese, capítulo 17, item 56, Predições do Evangelho. Só um trechinho do item 56. Há a predição das calamidades de todo gênero, que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reino do bem, que será o da paz, da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que depois dos dias de aflição virão os dias de alegria. Então, nesse momento, Senhor, pedimos amparo para os nossos amigos espirituais, que a paz de Jesus, esse amigo divino, nosso amigo, mestre, nosso companheiro, irmão, possa nos envolver neste momento, trazendo luz para o nosso estudo. Que esses momentos de reflexão em torno do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, sejam para nós de muito proveito, para que busquemos edificar o reino de Deus em nossos corações. Pedimos aos Espíritos benfeitores, lá do Centro Espírita Francisco de Assis, que nos amparem, nos iluminem as nossas mentes e corações, para que a nossa tarefa de hoje seja produtiva, que possa alcançar os corações de nossos irmãos que possam vir assistir a esse estudo, que fazemos com muito carinho, com muita humildade, com muitas dificuldades, mas sempre com muita boa intenção. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver hoje e sempre em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, a gente vai dar continuidade, né, miudinho, estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, baseado no estudo do miudinho de Uberaba, do Aloysio Elias. Então, nós já estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. A semana passada nós vimos o versículo 27. Nesse versículo da semana passada, Jesus falava das gerações futuras, né? Como sendo os juízes da geração atual, né? Vossos filhos serão vossos juízes. Então, é um alerta que Jesus está fazendo para uma geração rígida, cheia de preconceitos, dizendo que eles vão ser superados, né? Não é que vão ficar para trás, mas que a próxima é uma coisa que eu acho que é natural, né? Uma geração sempre tem que seguir adiante, né? E parece assim que é uma notícia, mas não é. Na realidade, é uma boa nova, já que significa, o Evangelho significa boa nova, né? Ele está dizendo que apesar de todas o endurecimento, a preguiça moral atual, da má vontade, a Terra, enquanto coletividade, vai continuar avançando, porque ninguém detém o progresso, nem o progresso humano e nem o progresso coletivo do planeta, né? Então, a melhor notícia é a seguinte: quando uma nova geração vier, ela vai trazer novas oportunidades. E as reencarnações sucessivas vão fazer com que cada vez vá se melhorando um pouco. Então, um dia, quando nós mesmos, essa geração voltar, ela já vai encontrar um outro contexto e aí ela vai se adequando, porque vai cada vez, passo a passo, né, um contagiando os outros, e hábitos que nós temos atualmente que eram inimagináveis em gerações anteriores, né? Então ele fala que hoje nós temos uma lei que criminaliza a violência contra a mulher, os jovens da geração estão vindo mais educada na questão da dieta, mais preocupada com arte, com o meio ambiente. A gente trouxe o exemplo da menina, né, lá da Greta, né, que matou aula para poder ir para frente do Congresso. Então,
esse século XXI que está chegando é o século da arte. Se o último milênio foi da ciência, esse próximo vai convidar o homem a novas experiências na área do campo da arte e do sentimento, da intuição. Isso, e assim como Jesus fazia naquela época, né, no século I, um alerta para os fariseus, esse é um alerta para o homem contemporâneo também. Então, eu me lembrei, trazendo para a nossa realidade agora, principalmente diante dessa pandemia que a gente está vivendo, eu me lembrei de um artigo que eu li recentemente sobre a origem das vacinas, porque é bem interessante, porque é uma realidade que aconteceu há 200 anos atrás, vamos dizer, e hoje o que aconteceu na época para eles foi natural, mas para hoje eu acho que seria bem estranho para nós. Então, o título da reportagem é Escravos viabilizaram o primeiro plano de vacinação do Brasil. Então, eles contam que tinha a infecção da varíola, que assustava muitas pessoas, acho que matava 30% das pessoas que pegavam a doença. Isso no século XIX. Então, um grupo de comerciantes baianos, eles ficaram sabendo que já tinha um processo acontecendo um médico britânico, ele tinha conseguido fazer alguma coisa lá. E eles resolveram trazer essa questão para o Brasil. A questão esse médico ele descobriu que as pessoas que tinham gado, que trabalhavam com gado, tinham só a doença de forma mais leve, porque eles pegavam do gado, então era um vírus atenuado. Então ele teve a ideia de inocular em pessoas saudáveis, porque a varíola eram umas pústulas, né, na pele. Então ele teve a ideia de pegar o material das pústulas desse pessoal que tinha a doença mais leve, porque pegava do gado, e inocular no braço das pessoas saudáveis. E aí essas pessoas desenvolviam a doença, e aí foi assim que se criou a vacina. A vacina ia de braço em braço. E os comerciantes baianos, eles resolveram importar, trazer para o Brasil essa vacina, essa forma de vacinação, né? Só que acontece, eles resolveram importar o material. Mas como demorava mais de 40 dias, e naquela época não tinha essa questão de conservação, eles não... O material chegava aqui sem condição de uso. O que eles fizeram? Eles usaram 7 meninos, crianças, 7 meninos e meninas negros, como cobaias, para fazer a vacina. Eles mandaram essas crianças, né, traziam as crianças da Europa, e iam inoculando no caminho essa vacinação de braço em braço, fazendo nelas, de forma que o pus era retirado em alto mar e chegava aqui fresco. Aí depois disso eles enviavam um certo número de indivíduos, geralmente escravos, até onde tinha vacina, e aí era vacinado de braço em braço até chegar no destino. Só que naquela época, imagine, se hoje existem esses movimentos anti-vacina, imagina 200 anos atrás. Então, havia a questão de algumas pessoas que não queriam. Inclusive, o Dom João se tornou rei porque o irmão dele, que era o herdeiro, né, do trono, morreu de varíola porque a rainha-mãe não quis, não aceitou, né? Ela era anti-vacina e não quis que o filho se vacinasse. Aí o Dom João, quando se tornou rei, passou a defender a vacina, criou o que ele chamava de uma junta vacínica, que tinha a missão de promover a vacinação em massa na corte. Mas também não era uma tarefa fácil, porque a população, nem toda ela queria ser vacinada, e porque era uma novidade também, né? Então eles fizeram uso da religião, começaram a vacinar as pessoas nas igrejas, dizendo que a vacina era uma coisa de Deus, né? E aí tem registros na época que mostram relatos de incredulidade e boataria. Muitos temiam que o procedimento transmitisse doenças dos bovinos para os seres humanos. A lenda era que vacinado poderia se transformar em vaca. E no âmbito mais popular, houve temores de que a vacina pudesse conferir feições animalescas para as pessoas. Aonde veio esse termo que a gente fala, quando a gente fala avacalhar, todo mundo fala, está avacalhado.
avacalhados tem essa conotação da vacina. Então, quer dizer, isso é uma coisa que hoje, imagine que a gente nem tem tanto tempo, né? Como você vai pegar crianças, né, negras e usar elas como cobaia, né? Então, é onde que o Aloysio vai falar, né? Que vai vir uma nova geração com melhores procedimentos, né? Não no mundo perfeito, porque isso está longe do nosso alcance, mas um mundo melhorado e diferente. Mas mesmo assim, com toda a tecnologia que nós temos hoje, olha só a dificuldade que está, né? O atraso que houve para trazer esses insumos da vacina, a própria vacina, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, mas com certeza já não estão precisando de negros, de crianças, né, escravizadas para fazer. Então a gente pensa muito nisso, né, que é uma coisa mas que é aos poucos que vai acontecendo, né, um mundo que vai prevalecer as forças do bem sobre o mal, mas que ainda vão existir muitas coisas, né, que mas só que também a gente tem que pensar, que é o que ele fala, né? Não pode ter essa visão escatológica, né? Ou seja, vai ter uma luta final, né? Entre o bem e o mal, onde o reino de Deus vai surgir do nada e o reino de Satanás vai deixar de existir. Que é o que vai falar nosso versículo hoje, né? Se, porém, eu expulso os daimônios pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Né? Aí se ele fala, se você vai desconstruir o versículo, a gente entende diretamente Jesus dizendo, o mundo está melhorando. E eu sei que está melhorando, porque quando eu falo do bem, vocês já estão combatendo os seus demônios internos, que é aquele estudo que nós fizemos anteriormente, dos sete pecados capitais, né? E os 7 demônios seriam os 7 pecados capitais, e um oitavo, que seria o medo. Jesus está afirmando que o mundo está melhorando porque já existem pessoas que estão lutando contra os seus próprios demônios. E é isso que a gente tem que fazer, né? Descobrir qual é o meu demônio, qual naquele estudo que a gente fez que eu achei interessante, você vai lá naquele seu que você tem mais dificuldade. Tem sempre um que é o seu preferido, vamos dizer assim. Porque ele chama os outros. Então você vai ter que conter sempre aos poucos, né? E essa coisa do bem, né? Dessa luta, da gente já estar conseguindo ficar incomodado, né? Com as questões do mal, né? Isso já está muito grande em cada um de nós, né? Então a gente percebe que está chegando no momento da saturação e o quanto que a gente aí vai estabelecendo essa luta, né? E conseguindo caminhar, né? Porque é o Mais que em Jesus está direção à dizendo. Se eu mudança, estou né? conseguindo expulsar esses demônios, é porque vocês estão dando início. É um início, vocês estão combatendo, vocês estão percebendo, alguma coisa chegou, né? Então é o reino de Deus que vem chegando. Que é a palavra de expressão que nós vamos estudar hoje, né? O reino de Deus. Reino de Deus. Né? Embora ele fala que ele já estudou várias vezes, né? Mas sempre, como ele falou anteriormente, quando uma palavra ou uma expressão é recorrente, é porque ela deve ter uma importância e a gente deve procurar novas formas, né? novas ideias sobre elas. Porque a gente ainda tem muita ideia que o reino de Deus é um lugar, né? Um espaço, dentro do espaço. E ele não estaria em lugar nenhum do mundo, porque Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Então, se ele não está nesse planeta, mas também não está nas esferas elevadas. Então, muitos de nós, inclusive espíritas, adotam esse entendimento de que o reino é um lugar nas altas esferas, um lugar assim, né, muito bonito, né? Aí ele fala do elevador, né, como se você pudesse entrar no elevador, ele fala, ó, sobe lá, sobe que eu vou para o reino de Deus. Eu sou uma pessoa muito evoluída, né? Vou lá, aí você vai chegar lá, vai ter Jesus sentado num trono, rodeado por espíritos superiores, né? Algum lugar, ele fala, é um lugar bem melhor que o nosso lar, mas ele fala que não é possível situar o reino de Deus no espaço, porque ele não é nem um local, não é uma coisa física, nem no plano espiritual, nem em lugar nenhum, né? Não é um ano, um mês, um dia, né? Nada disso. Primeiro dia de janeiro do ano de 4000. Que ele vai falar, também não é um tempo, né?
Em algum ponto do universo. É preciso amadurecer essa ideia que ele fala. E a outra ideia ingênua infantil é achar que você vai situar o reino de Deus em algum tempo. Que seria, aí ele é nem quando e nem onde. Porque as pessoas, às vezes, ele fala, no dia tal do ano, ele fala 4.500 e cacetada, né? Vai ser, não tem uma data certa, porque é a data para cada um de nós. Não é uma data. Haverá, sim, um momento, né? Um momento em que vai, mas só que não é aqui nem agora, né? Não é que Deus vai estalar o dedo e agora é o reino de Deus, né? Que não depende também só de Deus, né? Depende de nós também. Ele A fala data, né, é só um aspecto, né? A gente espírita, Rita, eu fico vendo assim, todo mundo falando, 2057 vai ser, né, a Terra vai entrar num planeta de... Tem uma data que foi comentada através dos estudos do Emmanuel, né? Mas isso aí é um indicativo só que a partir daí mudanças vão ocorrer. Mas não é uma coisa que vai fixa, ser né? É assim. um período, vamos dizer assim. Vai ter 31 de um período. dezembro de 56, aí vai passar para 57, no dia 1º vai já estar tudo modificado. Não é uma mudança gradativa, lenta, né? Que vai se operando no coração das pessoas aos poucos. Porque na realidade o reino de Deus é na realidade um estado de espírito, né? Um estado vibracional. Não é uma questão de lugar, né? De estar em um lugar e nem um tempo. Mas é algo de sentimento mesmo, né? É onde ele fala, né, que a Alcione Villamil, a Alcione, né? Ela era de Sírios, mas no final, né, da sua vida ainda encarnada, trancada dentro de uma masmorra, sofrendo, né, com seu corpo, né? Mas quando o algoz dela entra, né, o Carlos entra para pedir perdão, ela diz que não tem que perdoar, porque não está magoada. Então, por ser isso uma afirmação sincera dela, naquele momento, apesar dela estar fora, completamente fora do lugar onde ela gostaria de estar, né? Na Terra, um espírito de Sírios. Para ela estava no reino de Deus. Eu achei a explicação dele. E eu lembrei também... Da criança também, quando ele fala, né, que está comemorando o aniversário, né, de 5 anos, uma criança, naquele momento ali, quando ela está lá com os amigos, soprando a velhinha, é o reino de Deus para ela. Eu lembrei também, até vi numa palestra também, deles falarem do Estevão, né? No capítulo 5 do Paulo Estevão, a questão da pregação do Estevão. O Estevão está pregando numa igreja. A igreja é um lugar assim extremamente pobre, basicamente que eles descrevem paredes assim finas, né, frágeis, cobertas com umas telhas. E aí o Saulo, né, que ainda é Saulo, vai com Sadoc lá para ver, ele vai lá pesquisar ali, né, quem que era Estevão e tal. E aí Estevão vai fazer uma pregação sobre o Evangelho de Mateus, naquele assim, ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo pregai, dizendo que é chegado o reino dos céus. E aí o Emmanuel fala que o Saulo fica olhando as pessoas, o local, de uma forma muito preconceituosa, vendo ali que são pessoas humildes que estão ali. E o Estevão fala, né, vai falando das ovelhas, né, de Jesus, fala que Cristo é a substância da nossa liberdade, que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, um complexo de fraternidade e de luz. E aí todo mundo fica admirado. E o Saulo, lógico, fica incomodado, ele fica pensando assim na sua mentalidade que ele não podia compreender aquilo e fica achando que é contra a lei de Moisés. Então ele se levanta e diz: piedosos galileus, onde que está o senso dessa doutrina estranha e obscura e absurda? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel?
quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? E o Estevão, ele ouve aquilo, todo mundo fica assim, né? Que ele levanta, e Saulo era, né, tinha uma presença, né? E Estevão ainda, embora ele já fosse assim um jovem magro e pálido, ele empalidece mais, mas ele não perde a serenidade. Aí ele responde: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios. E aí eles vão conversando, vai falando alguma coisa e outra, o Saulo vai ficando cada vez mais nervoso, mais irritado, né? E aí, só que o Estevão, hora nenhuma, ele perde a serenidade, vai falando, né? Só que chega num momento que quando Saulo vai revidar, o Estevão fala que ele pede que ele precisa concluir as palavras, né? E aí ele ainda diz assim, que a bênção do Cristo seja com todos vós. Aí que o Saulo fica mais enraivecido ainda, né? E ele quer que Saulo quer que Estevão continue a discutir, mas ele não quer. Aí ele diz, amigo, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a ele compete arguir-me. Saulo ainda insiste que precisa perguntar. E aí ele diz, no tocante ao Evangelho, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto aos mais, este templo é humilde, é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Então, Saulo vai ficando mais bravo ainda. Aí, no final, ele diz assim, o Estevão, amigo, vai sempre chamando ele de amigo. O Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. É muito bonito, vale a pena ler o capítulo, porque quanto mais o Saulo fica enfurecido, mais ele se acerena e mais ele vai respondendo. Quer dizer, ali eu também lembrei, né? Numa igreja simples, num lugar muito simples, Saulo completamente desvairado e ele estava ali, né? No reino de Deus. Antes dessa passagem, ele faz uma colocação muito interessante quando ele fala assim do reino, né? Aí, o Estevão falando, né? Do reino de Jesus, né? Seu reino é o da consciência reta. Então, onde que está, né? Dá um entendimento maior no que seria, né? E do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados o conselho, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Muito bonito, né? Então, onde é o reino? Consciência reta e o coração purificado ao serviço de Deus. Realmente, assim, esse livro, Paulo Estevão, a gente, cada vez que você abre, que você faz uma leitura, né, ele vai descortinando um leque tão grande de possibilidades ao entendimento do Evangelho, né? Sem o Evangelho, a gente seria náufrago. Muito oportuna essa colocação. Ele fala também do Sócrates, né? Que toma cicuta, né? Com tranquilidade, né? Que é naquela época, quer dizer, 2.500 anos atrás, dentro de uma masmorra também, né? Ele toma cicuta. Naquela linha do tempo, Sócrates já havia chegado no reino de Deus. Já era uma realidade para ele, né?
Então, o reino pode ser qualquer quando ou qualquer onde, qualquer época ou qualquer lugar. O reino de Deus é dentro de cada um de nós naquele momento, né? Só que a gente fica falando assim, quando eu aposentar, né? A gente fica fazendo conta, né? Vou ter paz, vou ter sossego. O meu irmão me lembra que ele fala assim, que depois que ele aposentou, ele virou a Jaque. Já que você está aí, aí vai fazendo as coisas, né? Mas as Achei pessoas... interessante quando ele fala, a gente não pode encarcerar o reino de Deus, né, em limites. E aí ele dá um exemplo até dos 2 títulos, né, do disco da Marisa Monte, que ele fala, é o universo ao meu redor e o infinito particular. Muito... É quando a gente fala da arte, né, quando ela consegue fazer essa descrição, a gente vê o nível de sensibilidade, né? O universo ao meu redor. Se a gente olhar em volta, né? Ele está ali. E o meu infinito particular. Olha que coisa grandiosa. Quer dizer, não está além de nós. É o hoje e aqui, o agora, né? Aí ele lê Jesus no lar, né? A lição da semente. Vai pegar ali? Aqui. Pode falar. Estou aqui também, mas pode falar. A lição da semente. Que Jesus vai usar a semente para explicar o reino de Deus, né? Que o livro Jesus no Lar justamente era os encontros de Jesus com os discípulos na casa de Pedro. A ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Que a gente sempre imagina quase imperceptível, né? E lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol, chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. É muito lindo, né? Essa comparação com a semente, né? E ele vai falar das personas, né, que a gente tem, ele fala do Emmanuel, que as personas do Emmanuel com certeza são bem melhores que as nossas, né? Mas ele fala, quando o Emmanuel escrevia através do Chico, né, quem escrevia era também o Públio Lentulus, né, porque tinha aquela bagagem intelectual, filosófica, administrativa do Públio, mas também do Nestório, né, do Padre Damiano, quer dizer, o Manuel da Nóbrega. Então, tudo isso é uma coisa que... E a gente também, né? Nós temos, assim, dentro de nós, grandes possibilidades, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente tem que fazer com que essa semente, né, germine, né? Em nós é uma... É através dessa dualidade que a gente vai crescendo, né? O homem do futuro se nutre do homem do passado. Então, hoje eu sou a Neuzélia com várias outras personas, e aquilo que eu construí de erro também, né, de equívoco, nem é erro, né? A gente, essa coisa de certo e errado é uma coisa realmente que a gente tem que se desabituar, né, a rotular, né? Mas os nossos equívocos passados é que vão ajudar a gente a construir, né? Ter essa construção mais equilibrada, né? Porque eu já tive aquela vivência, né? Para usar o mantra, né? Questão de tempo, questão de tempo, questão de tempo, né? Toda vez que você errar ou que você vê que alguém está, né? Quando você perde, nos momentos que você perde a paciência por alguma coisa, né? Você olhar assim e falar assim, é questão de tempo, questão de tempo. Mesmo que você fique falando lá dentro, né? Que ele fala assim, questão de tempo, nem nervoso, não tem importância não. O importante é você saber que tem que melhorar, né? Que é uma questão de tempo, né? Então, uma outra, quem fala, me chama, o Arthur Valadares, ele
num texto, ele trabalha o livro Convivência, capítulo 2, que chama Construção, que aí já é comparando o reino de Deus com uma construção, né? E quais são os requisitos essenciais para que a gente faça uma construção. Então, ele diz o seguinte, no capítulo: em assuntos alusivos à edificação do reino de Deus em nós, não poderíamos esquecer de fazer um comparativo com relação aos requisitos necessários para qualquer construção terrestre. Qualquer obra para que se levante exige planejamento, serviço e ordem. Planejamento que inclui direção e orientação. Serviço que se define por atividade, por dever, e ordem que se expresse por coordenação e ajustamento. Em suma, a disciplina é a síntese de todos os programas e obrigações para que o menor edifício se concretize na esfera humana. Não poderia ser diferente na edificação de nossa vida espiritual. Não podemos construir os mínimos tópicos de elevação espiritual no próprio espírito se não nos aplicarmos com alegria ao trabalho que nos complete. Precisamos pensar em como está a nossa vida espiritual se temos dedicado uma cota, ainda que mínima, de tempo para os compromissos espirituais. Nós somos material inteligente nas mãos sábias do Criador. Mas o Senhor não opera em nós através de constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir em nós através de nossos próprios esforços. Basta que dediquemos minutos de nossas vidas à meditação, à prece, à reflexão em torno de como vive a nossa vida íntima. É por isso que, para nos ensinar como se deve atuar, viver, crescer e trabalhar, servir e morrer na edificação do reino eterno, esteve o próprio Mestre entre nós. Jesus veio para nos dar exemplo. Então, é interessante como a doutrina espírita nos ajuda nessa questão das reencarnações. Porque a cada reencarnação é um tijolinho que você colocou. E aquele tijolinho que você colocou errado na outra encarnação, né, ele fala muito em tijolinho, o Arthur. Né? Então, a gente pensa muito, medita muito sobre o Evangelho, mas a gente tem que buscar um material mais legítimo. É o que a gente está fazendo aqui nesse estudo. O Arthur fala muito nos NEPs, né? Que são núcleos de estudos, que são muito interessantes, que não é voltar atrás e ver escrituras, mas você ter uma reflexão, né, que esses miudinhos fazem, para você começar a ter recurso para a mudança, né, para criar colocar novos tijolos, né, como ele fala. Então, eu acho muito voltada a questão do planejamento, porque na realidade, o que a gente faz? A gente vai vivendo sem a consciência que são seres espirituais. Se eu atinjo o conhecimento doutrinário, aquilo que a doutrina me possibilita, se eu me entendo como espírito em processo evolutivo, a gente tem o roteiro seguro. Aí é só a gente fazer o quê? O planejamento e seguir com a ordem, né? Só que a gente... teoricamente, você se julga espírito, mas na prática você acha que é um corpo apenas. Então a gente sai do foco, né? Então quando eu saio do foco, eu começo a viver só a vida material, esquecendo que eu não estou aqui de passar, eu estou aqui de passagem, mas não é só para me divertir, é para ter essa possibilidade de construção do reino de Deus. Quando o Arthur falava da questão de Jesus ser carpinteiro, aí eu achei interessante que ele fala que a própria profissão que ele escolheu é de construção. E que, na realidade, o reino de Deus é construção. Agora, como é que a gente faz uma construção? Aleatoriamente, eu posso começar uma construção da parede? Não, eu tenho que começar uma construção aonde? Fazendo um planejamento do alicerce. Tem que ter uma planta, né? As vigas, a planta. E a gente tem tudo isso, que é o Evangelho, que é esse planejamento, porque não tem erro. Quem conhece doutrina espírita, quem estuda leis morais, quem lê o Evangelho e medita sobre isso, por exemplo, naquele capítulo do Evangelho, né? Sede perfeitos, o homem de bem,
Se eu leio lá o que é o homem de bem, eu sei como é que eu vou agir. Se eu vou agir fora daquele roteiro, daquele planejamento, então eu vou saber o quê? Que eu estou sendo um homem mau. Então, é muito interessante. Né? E eu acho assim, a gente também não pode ficar se cobrando, porque também não é algo que você faz do dia para a noite. É por isso que Jesus, né, ele fala que Jesus usa, sempre que Jesus fala assim, o reino de Deus se assemelha a... Quais as comparações que ele faz? Ele faz, né? Ele usa o exemplo da semente dentro da terra, do fermento dentro da massa, da pérola dentro da ostra e dos peixes dentro do mar. Então, Jesus é uma forma didática de Jesus dizer que esse reino é um reino de interioridade, que você vai se interiorizar. Mas dentro de quê? De nós mesmos. Então, tudo se inicia dentro, mas depois se expressa de uma fora. Então, a pérola vai se desenvolver dentro da ostra, mas expressa a sua beleza do lado de fora. A semente, ela se desenvolve na terra, mas é quando ela sai para fora que ela frutifica. Os peixes são pescados dentro do mar, mas eles vêm servir a nutrição fora do mar. E a pérola, né, se desenvolve dentro da ostra, mas é fora da ostra que ela vai manifestar a sua beleza. O fermento também, ele vai ficar dentro da massa, mas é quando é na exterioridade do bolo ou do pão que ele vai aparecer. Então, essa é a realidade que a gente deve desenvolver, né? E a gente Jesus usar poder fazer com que Jesus use esses alicerces para que depois se transforme isso na coletividade. Mas a princípio... Ele explicando esse processo lento, né, que a luz vai vencendo a escuridão gradativamente, né, e dentro de um processo gradual mesmo. Aí uma coisa que ele chama a atenção da gente, assim, o quanto que a gente anda distraído em relação a isso. Não é que eu vou ter pressa, não é que eu vou alimentar a culpa de ainda não conseguir. Mas eu achei muito interessante quando ele fala assim, mas o nosso foco tem que ser naquilo que a gente já construiu, para a gente não distrair e abandonar aquilo em virtude do chamamento da multidão. Porque se eu tenho foco naquilo que eu já sou e que estou melhorando, eu vou estabelecer uma sintonia com o quê? Com aquilo que já é bom em mim. E aí o bem vai se sintonizando com o bem e aumentando aquela onda, né? Agora, se eu fico no comodismo também achando assim, não preciso ter pressa, não é o caminho, é onde entra a questão aí do livro Convivência, que o Arthur fala, né? Da questão do planejamento, da ordem que você tem que ter, né? Até mesmo na ideia, né? Hoje em dia, é que ele fala, né? Quando você abre um jornal, vê uma televisão, a notícia ruim, ela faz mais sucesso do que a notícia boa, né? Ele falou, ninguém vai ficar esperando o jornal até o fim se eles falam assim, daqui a pouco nós vamos mostrar uma moça que fez uma caridade. Não, as pessoas ficam esperando realmente a má notícia. Mas só que a gente imaginar que quantas pessoas que você conhece que fazem mais o bem do que o mal, né? Então o mal não é tão predominante quanto a gente, ele só é mais falado, mas dentro até do seu círculo de amizades mesmo, você não conhece mais pessoas más do que boas, né? Ele não está tão predominante assim, né? Então a gente tem que lembrar do que a gente falou no estudo, né, da semana passada, quando você fala assim, né, e a fala de Jesus com Pedro, né? O ser humano é mais frágil que perverso. A grande maioria é ignorância, ainda não conheceu. Se a gente propagar o reino de Deus através de nós, a gente vai contaminando quem está próximo. Do mesmo jeito que uma laranja podre no meio das outras laranjas, ela vai contaminar, se eu tiro aquela podre, qual que vai ser a maioria, né? Então, se eu elimino em mim, procuro eliminar em mim aquilo que é negativo, com certeza
eu vou incomodando a outras pessoas a fazerem o mesmo. Por exemplo, se uma pessoa é agressiva comigo, eu ofereço a outra face da compreensão, o outro vai continuar agressivo? Não, ele fica sem graça, o que já é um caminho para uma mudança. Com certeza. Então, é muito bonito isso, né? Aí depois ele fala do reino de Deus, né? Da edificação do reino, né? No Vinha de Luz 77. O reino de Deus está no meio de vós. Essa leitura é muito bonita, que ele fala, nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é a ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com a inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés indefinidamente chumbados ao chão do planeta, com o integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age no bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Ele dá até exemplo do Siddhartha Gautama, né? Aquele gesto, né, de puxar a mão e ficar assim, que é do meio, né, o caminho do meio, que acho que Siddhartha olhou para o sol e olhou para a lua. E falou, bom, peraí, não é nem no sol nem a lua, nem a luz do sol e nem a luz da lua, mas eu vou precisar dos dois. É a questão do equilíbrio, né, que é o caminho, essa leitura, né? É muito o caminho bonita, do meio, né? Nós falamos do Alvorada do Reino? Acho que não, né? Alvorada do Reino, ele fala do processo lento, né? Que a luz vai vencendo a escuridão gradativamente. Primeiro o galo canta, o pardal voa, surge o orvalho, as estrelas desaparecem, o sol começa a despontar, né? Então, a gente tem que prestar atenção, que a gente fica distraído, como se o processo, né, fosse uma coisa rápida, e não vai ser. Tem que ser gradativo, lentamente mesmo. Certo. É muito interessante. Aí ele vai no Cartas e Crônicas, né? Cartas e Crônicas, o caminho do reino. Essa passagem, né, do Zacarias, né, que Zacarias era dono de um extenso vinhedo, e Jesus está falando sobre o reino de Deus, e Zacarias era um judeu que, de forma ingênua, achava também que o reino de Deus era um lugar, né, no mundo. E aí ele pergunta, esse lugar é maravilhoso demais, mas onde que ele fica? Quando Jesus vai falar, a multidão leva Jesus embora e ele não consegue ouvir o que Jesus disse. Aí, muitos anos mais tarde, quando ele vai encontrar Jesus, Jesus já está lá na ladeira do Calvário para ser crucificado. E aí ele tenta, fala, não fala, ele fica muito curioso, ele chega perto de Jesus e, apesar de estar naquele momento extremo, né, ele quer saber onde que estaria esse reino. Aí Jesus abraça a cruz, olha para o madeiro, olha para as pedras no chão, onde ele vai pisar descalço, para a ladeira, né, para cima, onde ele vai ser crucificado. Depois olha para Zacarias e diz, Zacarias, esse é o caminho, essa é a rota do sacrifício.
é a forma que Jesus vai descrever o reino de Deus, demonstra essa, né, que é a morte. Então, aí o texto diz que na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, aguardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. Aí o Aloysio faz um comentário, né? Que ainda temos assim muito nacionalismo, né? Muitas pessoas, ele fala no texto do Drummond, né? Que eu sou um homem anterior às fronteiras, né? E ele fala que é um sinal de atraso evolutivo, essa questão de fronteira, de bandeira, de hino, que num momento futuro, onde houver um mundo mais, uns mundos ditosos, seria, né? Não vai ter esse negócio de bandeira, de nacionalismo. Por quê? Terra é terra, você não precisa ficar passando de uma para outra tendo problema, né? Então, ele fala que a bandeira vai ser a bandeira branca, que é o disco de Newton, que gira, né? Que girando em determinada frequência fica branco. O branco são todas as cores, o arco-íris é que é a cor da diversidade. E quando as diversidades se unem, elas ficam brancas, né? Né? Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover o semelhante do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A dor de alguém será repartida qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. Então ele fala, né, que o dia que eu chorar com quem chora e sorrir com quem ri, é porque o reino de Deus chegou. Mas se alguém chora e você acha que é mimimi, se alguém dá risada e você acha que ele é um bobo alegre, então a gente não tem empatia, né? A gente não tem essa condição de se colocar. A gente nem compartilha da alegria, da vitória do outro, né? Então o reino de Deus chega no nosso coração, não vai ter mais essas diferenças, né? Deteve-se Jesus contemplando a turba que o aplaudia frenética e minutos depois de sua entrada em Jerusalém para as celebrações da Páscoa. Então Jesus faz esse discurso sobre o reino de Deus e quando ele é aplaudido, ele pensa, bom, eles estão me aplaudindo porque eles não entenderam nada, né? Se tivessem entendido, não estariam aplaudindo. Quando a multidão aplaude o discurso, ou ele agradou a multidão ou a multidão não entendeu. Então Jesus vai explicar melhor. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. Porque é o que a gente conclui, né? Que o reino de Deus é uma obra individual, né? De todo mundo. Que quando todo mundo conseguir, vai ficar uma coisa coletiva. Mas e aí não vai ter mais partido político, não vai ter farda de time de futebol, não vai ter idioma, onde que ele fala do Esperanto, né? Que é um indicativo de futuro, e não vai ter fronteiras, porque esse reino vai chegar para todos nós, mais dia ou menos dia. Mas a questão do processo evolutivo, né, da espiral, que a gente sabe, é uma coisa que cada um faz no seu tempo, no seu espaço. E aí dentro de várias encarnações. Por isso que a gente não pode, como a gente pode deixar de entender isso, né? Acho que para uma pessoa que não tem essa ideia, esse conceito de várias encarnações, a pessoa achar que num período de 80 ou 100 anos ela pode construir tudo que ela precisa, saber, porque saber sim, saber, conhecer, a gente até conhece, mas para você ter esse sentimento, a gente sabe como que é difícil ainda, né? Como se colocar no lugar do outro, entender a tristeza ou a alegria do outro, que ele fala aqui, né? Que eu acho interessante. E a necessidade do outro também,
A gente tem muita dificuldade com isso. Tem mais alguma coisa aí? Eu tenho uma passagem aqui do Escrínio de Luz que chama Fé e Ação. Aí fala assim, ó, cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Não bastará se refugiar na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. Não é suficiente a visão do céu para equacionar as exigências do aprimoramento que deve afeiçoar-se na terra. É inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação, para que nossa confiança não seja infortunado jardim a entorpecer-se nas trevas. Compreendamos que se Jesus admitisse a fé inoperante como penhor de vitória na vida, não teria descido da glória celestial para sofrer o convívio humano, testemunhando no próprio sacrifício as suas grandes lições. E abraçando o serviço da redenção que nos é necessária, estejamos empenhados à edificação do bem de todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos, a preço de trabalho e abnegação, e acender em favor dos outros com a sublimação de nós mesmos a bênção da própria luz. Então, eu gostei dessa leitura porque ela fala assim, como que eu vou alcançar, né, esse trabalho que eu nasci para desempenhar enquanto cooperador de Deus, né, através do próximo, porque eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Então, quando eu começar aquilo que você falou anteriormente aí, quando eu sentir a dor do outro, a alegria do outro, partilhar disso num estado de serenidade, que é o que os grandes missionários têm, eu vou estar atingindo o reino de Deus. Essa construção é nossa, né? A gente falha muito no sentido de que você cobra do outro aquilo que você ainda não tem efetivamente. Porque algumas coisas então, até a gente já faz, mas ainda faz de uma forma assim meio forçada, né? Não é assim muito natural ainda, né, gente? Tem muita coisa para andar ainda, né? E tem muita coisa que a gente já quer fazer, já tem até vontade, mas ainda não tem coragem, né? Tem muita coisa que você não tem coragem mesmo, falta porque vai desagradar muito, né? Aquela questão, né? Tem um texto também do livro, acho que é do livro Boa Nova, quando Jesus vai chamar, né, os discípulos, né? Logo depois ele chama os discípulos que tem aquele Anás, né? E fala, o que você veio fazer aqui? Aí eu vim implantar o reino de Deus, né? Jesus fala, quando ele entra na cidade, né? Eu vim implantar o reino de Deus, mas ele, né, goza de Quais Jesus. são as ferramentas? O que você tem aí, né? O que você vai fazer? Eu tinha esse texto aqui, não sei o que, acho que eu pulei ele em algum lugar. Porque é interessante, né? Não está aqui não, está lá no quarto. Não, eu tinha, acho que eu pulei. Mas ele vai falar, né, que ele vai implantar no coração dos homens, no né? coração dos homens. E aí, conclusão, logo depois, no próprio livro, ele vai e já encontra, né, os primeiros ali, já pergunta, e eles já vão levantando imediatamente, quer dizer, só pelo olhar, né, de Jesus, ele já cativa eles. A nossa grande questão é que no dia que a gente conseguir construir essa autoridade moral em nós, a gente também vai fazer o convite e as pessoas vêm. Por que as pessoas não atendem nosso convite? Porque nós estamos aqui, nós duas, pregando o evangelho, mas a autoridade moral ainda não existe. O campo íntimo ainda está impregnado, né? Então, ou seja, a gente está caminhando. Eu posso falar que eu estou caminhando, porque eu já estou me sentindo muito incomodada, assim, é um esforço diário que a gente
ver de se sentir, sabe, penalizado com a dor do outro, com a dificuldade do outro. A gente tem que procurar entender, né, essas questões, procurar ver o outro irmão, o que a gente pode fazer para ajudar. É aquela leitura que eu fiz anteriormente ali do screen de luz, né? Através do outro, eu vou ter a possibilidade de construir a mim mesmo, o reino em mim. Isso é muito importante. Tem um outro artigo aqui do Reformador, que ele fala assim, olha, o campo belicoso, porém, permanece na intimidade de nós mesmos. A ação é contra nós, contra as comodidades do eu, contra a cristalização do nosso egoísmo multissecular. O plano de combate jaz estruturado no Evangelho Redentor, cujas indicações deveremos realmente viver se buscarmos triunfo. Nossas armas, por isso, na defensiva contra os inimigos gratuitos e naturais, que a nossa posição acordará, são invariavelmente o amor, a compreensão, a piedade e o auxílio incessantes. Reconhecemos, pois, que o discípulo da Boa Nova é alguém que se bate contra as deformidades espirituais de si mesmo, trabalhando constantemente pela própria melhoria, de modo a atingir a vitória sobre si próprio, a única que efetivamente constitui a glória do espírito imperecível para a vida abundante. E notificados de que ele mesmo, por amar-nos e servir-nos, não conseguiu escapar ao extremo sacrifício, busquemos eleger a humildade perante o orgulho, o silêncio diante do mal, o serviço à frente do ataque e a serenidade ao lado da violência, por normas ideais de trabalho, no testemunho de reconhecimento ante a graça recebida, para alcançarmos valorosamente a vitória real na estrada sublime da cruz, em plena ascensão para a vida maior. Então, é o combate, né? É a gente mesmo, né? Eu achei muito interessante, gente. Olha só, é a dualidade que sempre tem que existir. Porque quando fala que, olha, eleger a humildade perante o orgulho. Então, qual que é a luta, né? Humildade e orgulho. Então, se eu já tenho um pouco de humildade, eu tenho que me agarrar a ela para vencer o orgulho que existe em mim. Porque não é um orgulho de uma encarnação. É um orgulho de... né? É multissecular. É multissecular. Nós estamos vindo errando há muito tempo. Então, quanto mais a gente exercer essa disciplina, desse planejamento, trabalhar isso, é no dia a dia, nas pequenas coisas, a gente vai... Ele fala, né? É aquela questão de dentro para fora, mas subindo, né? Fazendo a parábola, né? Subindo. Mas sobe muito devagar, né? Sobe, mas vai ser. Bem pouquinho. Não pode usar isso como desculpa. Nós, os espíritos, não podemos usar isso como desculpa, né? A gente tem que seguir. Não pode. O Luiz falou, né? Se você tem uma semana de conhecimento, você já não pode falar que não conhece. Verdade. Com certeza. Hoje quando eu ouvia a questão, né, do homem de bem, eu falei, gente, a nossa memória falha muito, né? Eu brinquei com o Samuel Granianes, falei assim, nossa, queria ter condição de memorizar exatamente tudo que eu leio, porque eu gosto de ler bastante. Mas só que a leitura a gente se perde e esquece, né? Mas talvez esqueça porque a gente não consiga interiorizar, né? Então, na hora que você aliar o conhecimento, é a frase do Alcione, né? O evangelho tem que ser sentido, meditado, né? Conhecido, sentido e meditado. Tem uma outra, eu esqueci agora também, tá vendo? Então, se a gente tiver esse esforço, a coisa vai caminhar melhor. Né? Vivenciado também, né? Conhecido, sentido, vivido. São 4. Virgi.
tô lembrando. Tá. Aí, é memória, tá vendo? É. Não, você vê, por exemplo, Mas, o Arthur, por exemplo, ele vai falar dos livros do Emmanuel, ele fala assim, parece que ele decorou, entendeu? Ele fala o trecho do livro, assim, sem ler, sem nada. Só você vê que ele não está lendo, mas está ali na mente dele, parece que ele tem o livro na mente, né? É interessante. Porque é muito tempo, né? Provavelmente uma dedicação, uma disciplina que a gente não tem, né? Que a gente tem que ficar lendo ainda. Mas é isso. A gente vai caminhando. não, é bom se a gente começar a ler, né? Se tiver, faz o culto, a leitura todo dia, faz um pedacinho, paga, reflete. Porque eu não posso. Eu tenho muito disso, tá? Aí eu estou fazendo a leitura e falo, ai, fulano podia estar ouvindo isso. Não é fulano, eu não tenho responsabilidade. Eu preciso interiorizar isso tudo que estou estudando. Verdade. O Arthur tem até, ele falou também, né, de um versinho, né? Do Arthur Canchal, né? Isso. Candal. Candal. Jesus, nascendo entre os homens, deixou claro, sem ruído, que o reino de Deus não surge, ele é sempre construído. Fica a Muito dica, né? bonitinho. Fica a dica. Fica a dica. Tá na hora, né? Está na hora. Finalizar. Vamos sinalizar. Jesus, amigos espirituais da nossa casa lá do Francisco de Assis, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos todas as quartas, gravando para a Rita colocar lá, né, no YouTube, na segunda. É um trabalho muito simples, como a Rita falou no início, onde a gente ainda, né, tem muita dificuldade ainda de entender, mas é muito gostoso, porque a gente termina hoje e já começa a querer estudar para a semana que vem. E isso tudo, meu Pai, é para que a gente possa manter a sintonia com a nossa casa, com os espíritos amigos que lá se encontram, porque nós temos a certeza que o mundo está dentro de um processo evolutivo, que as coisas vão se modificar, mas a única certeza que a gente precisa ter é manter o sol do Evangelho nos iluminando, e que se a gente conseguir que ele ilumine a nós, nós seremos capazes também de ajudar aquele nosso irmão que caminha lado a lado conosco. Envolva cada um dos frequentadores, especialmente o pessoal da sopa, que eles possam se sentir fortalecidos, amparados, e que todos nós tenhamos bastante disposição e bom ânimo para o trabalho e para o entendimento do vosso Evangelho. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui e em seu nome, nós encerramos esse pequeno estudo. E que fique conosco, Senhor, aos dias e horas. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana que vem, se Deus Até quiser. semana que vem, missão cumprida. Missão cumprida.